Muito bem, pessoal. Na aula passada aí, né, semana passada nós estávamos trabalhando, aliás, na aula passada, né, no caso, nós estávamos estudando aí as unidades, né, como se trabalha com a unidade de massa, massa molar e massa molecular, né, e nós achamos aí como se acha a unidade de massa do átomo e a unidade de massa das moléculas, certo? Então agora nós vamos transformar essa unidade em gramas, tá? Você vai dar uma lida no texto aqui, tá certo? E vai entender que é o seguinte, para você transformar de unidade para grama, basta você mudar a unidade aqui, de U para G, tá certo? De qualquer unidade, tanto do átomo quanto da molécula, tá certo? Então eu quero que você faça o quê? Você dê uma lida no texto, tá certo? Dê uma lida aí no texto, leia com atenção, tá certo? E aí, depois vamos responder essas atividades aqui, tá certo? Vou responder aqui para vocês umas 3, mostrando como que faz, tá? E aí depois você vai fazer o resto aí para poder praticar, beleza? Olha só, qual a massa de uma amostra de neônio cuja quantidade de matéria é 5 mol? Então você leu lá no texto 1 que quantidade de matéria é o peso, né? A medida, uma unidade de medida. Qual a unidade de medida? Mol, né? Então se eu tenho 5 mols, é como se eu tivesse assim, ó, qual é a quantidade de matéria em 5 kg de carne, por exemplo, né? Então qual é a unidade de medida? Qual é a quantidade que eu tenho em massa em 5 dúzias de ovos? Entendeu? Então é dessa mesma forma. Qual é a quantidade de matéria que eu tenho em 5 mols? Mols, lembra que a quantidade para cada mol é 6 vezes 10 23 átomos? Pois é, esses átomos eles têm um peso. Lembra que o hidrogênio tem uma unidade, o oxigênio 16 unidades e assim por diante? E aí, lembra que aqui atrás falei para vocês que basta você trocar U por G? Então logo, se essa quantidade de mols aqui é a unidade, logo eu tenho o que? 6 vezes 10 elevado a 23, que é unidades. Poderia dizer que é 6 vezes 10 a quantidade de átomos, que vai dar em gramas, tá? Então, ele já está passando aqui para mim, ó. Veja bem, cada mol, ele está dizendo que tem o que? 20 gramas. 20 gramas de quê? De neônio. Agora ele diz assim, ó, eu quero saber a quantidade de matéria que tem em 5 mols. Se matéria é unidade e unidade eu transformo em gramas, então se eu teria aqui 20 unidades, 20 gramas para cada mol, né? Vamos ver como que resolve isso aí na prática, né? Vamos lá, olha só. O que ele me disse aqui? Que cada mol são 20 gramas de neônio. Então vamos lá, ó. Quando eu tenho 1 mol, certo? Vamos fazer diferente? Vamos fazer de caneta, né? Olha só. Quando eu tenho 1 mol, eu tenho quantas gramas? 20. Né? 20 de quê? De neônio. Beleza? Então, para cada mol eu tenho 20 gramas de neônio. Foi o que o texto me disse. Dados, olha só. Né? Aí ele está querendo dizer qual é a quantidade de matéria. Qual é o peso disso? Né? Olha só em português. Qual é o peso disso aqui? Qual é o peso de 5 mols de neônio? Se um mol eu tenho 20 gramas, quantas gramas eu vou ter em 5? Muito bem, olha só. Então, quando eu faço essa expressão que é padrão, bom, mol embaixo de mol, grama embaixo de grama. Então, se eu tenho 1 mol para 20 gramas, ele está querendo saber em 5 mols. Eu não sei a quantidade de gramas. Eu sei a quantidade de gramas quando eu tenho 1 mol, que foi o que ele me disse. Cada 20 gramas, 1 mol ali. Agora, para 5 mols, eu não sei. Então, fazemos aí uma regra de 3, olha. Né? Você faz uma multiplicação cruzada aqui, tá, gente? Então, vai ficar dessa forma. Começando pelo x. 1 mol vezes x, um x mol. Como nós temos unidades iguais aqui, o que nós fazemos? Nós cortamos a unidade, tá certo? Unidade igual, nós eliminamos ela, beleza? Então, só sobrou 1 vezes x, que é igual, então uma igualdade. 5 vezes 20 gramas de neônio, 100 gramas de neônio, beleza? Agora, como aqui nós temos uma multiplicação e uma igualdade, né, que seria aqui o 1 vezes o x, então eu conservo o x igual a
100 gramas, né? O 1 passaria dividindo aqui, tá? Que ficaria dessa forma aqui assim, ó. 1 que divide x. Como 100 dividido por 1 é 100, então ficaria 100, que é igual, aliás, x, que é igual a 100 gramas de neônio. Pronto, essa aqui seria a minha resposta. Então, quando eu tenho 5 mols, eu tenho, qual é a quantidade de matéria? 100 gramas, beleza? Então, é bem simples aí. Aqui uma corrente possui a massa de 85 gramas, qual a quantidade de matéria? Da mesma forma, tá? Você vai resolver por regra de 3 aqui, beleza? Quantos átomos encontramos aqui na número 3? Tá vendo? Olha só. Quantos átomos encontramos em 20 gramas de argônio? Olha aí. Aí ele me deu os dados, ele diz que para cada mol eu tenho 40 gramas. A constante de Avogadro lá, que é a quantidade para cada mol, é 6 vezes 10 a 23, né? Como que ficaria isso aqui, então? Ah, é diferente esse, professor? Não, esse é a mesma coisa, tá? Mesma forma de resolver, só que aí o raciocínio agora tem que, nós temos que entender que ele está pedindo a quantidade de átomos e não a quantidade em quilo agora, tá? Seria assim, né? Qual é a quantidade que eu vou ter em, por exemplo, em uma dúzia? Quantos ovos? 12, a quantidade, a unidade agora, tá? Então vamos lá. Vamos ver o que ele nos disse. Ele disse assim, ó, começando aqui para a unidade padrão, ó, unidade padrão. Quantas gramas por mol? 40 gramas. Então vamos lá. Olha só. Quando eu tenho 1 mol, ele diz que eu tenho 40 gramas, né? De quê? De argônio, tá certo? Aí vamos lá, beleza. Ele quer saber quantos átomos eu vou ter em 20 gramas de argônio. Bom, primeiro eu tenho que descobrir quantos mols dá isso aqui, ó, para depois eu descobrir qual é a quantidade de átomos que eu tenho aqui. Então, veja bem, eu sei que quando eu tenho 1 mol, eu tenho 40 gramas. Quantos mols eu vou ter? E aí eu tenho incógnito, porque eu não sei quantos mols, então eu coloco x. Quantos mols eu vou ter em 20 gramas? Você lembra que na questão anterior eu coloquei mol embaixo de mol, grama seria embaixo de grama, né? Porque é o que eu estava caçando. Agora aqui eu não tenho mol, mas eu tenho a grama, então grama embaixo de grama, beleza? Então quando eu tenho 1 mol, eu tenho 40 gramas. Por que eu sei disso? Porque o texto me falou. Quando eu tenho 1 mol, eu tenho 40 gramas, ó, 40 gramas por mol. Entendeu? Beleza. Então veja bem, quando eu tenho 1 mol, eu tenho 40 gramas. Quantos mols eu vou ter quando eu tiver só 20 gramas, que é o que o texto me deu, que é a quantidade de átomos que ele quer saber. Ele só quer saber a quantidade de átomos nessa quantidade aqui. Então, vamos lá. Beleza. Fazemos aquela mesma regra de 3, tá? A mesma regra de 3 multiplicado por x aqui. Beleza? Agora, veja bem que eu tenho 2 unidades iguais aqui, ó. Corto essas unidades. Então, eu vou ficar só com mol aqui. Então, 1 mol vezes 20 e x vezes 40. Então, 40 vezes x, tenho aqui 40x, igual 1 mol vezes 20, 20 mol. Beleza? Tranquilo. Fazendo isso aqui, então aqui eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma igualdade aqui, né? Vamos lá, então eu conservo o x, põe sinal de igualdade, eu vou colocar aqui 20 mol, dividido por 40, porque ele está multiplicando aqui, ele vem para cá dividindo, tá? Ele vem para baixo dividindo. Então, resolvendo essa divisão aqui, então 20 dividido por 40, vamos ter o que? X, que é igual 20 dividido por 40, que vai dar 0,5 mol. Ou seja, meio mol. Agora vamos para a lógica? Vamos resolver isso aqui na lógica? Nem precisamos mais poder usar cálculo aqui. Se eu já descobri que eu tenho meio mol aqui, ó. Então, cada 20 gramas de argônio, eu descobri que eu tenho meio mol. Por que eu sei disso? Olha só. Se eu tenho 1 mol, quando eu tenho 1 mol eu tenho 40 gramas. Quando eu tenho 20, eu tenho que ter a metade de 1 mol. Por quê? 20 gramas é metade de 40 gramas. Se 40 gramas equivale a 1 mol, 20 gramas tem que equivaler a meio mol. Beleza? Agora, lembra, olha só, que para cada mol que eu tenho de qualquer coisa, qualquer átomo, qualquer molécula, quando eu tenho 1 mol, eu tenho quanto? 6,02 vezes 10 elevado a 23?
né? Lembra disso? Lá no começo, no texto 1, nós estudamos isso aí. Se você não lembra, dá uma volta lá no texto 1 e dá uma lida. Cada mol de qualquer substância eu tenho 6,02 elevado a 23. Lembra que aí eu falei, vamos arredondar isso aqui para 6 vezes 10 elevado a 23, porque é uma questão de cálculo. Tá? Muito bem, se para cada mol eu tenho essa quantidade de átomos, ou de entidades, ou de moléculas, voltando para o texto, lembrando desse raciocínio aqui, vamos lá. Se agora eu sei que aqui nas 20 gramas eu tenho meio mol, e essa quantidade aqui é para 1 mol, bom, se eu só tenho meio mol, eu vou ter meio disso aqui também, porque isso aqui equivale a 1 mol, né? Olha só, 1 mol, 6. E se eu tiver 0,5 mol? Automaticamente eu vou ter que ter a metade disso aqui, que é 3 vezes 10 elevado a 23 átomos. Beleza? Então, se eu tenho 1 mol, eu tenho 6. Se eu tiver meio mol, eu vou ter 3. Então, a minha resposta aqui é que quando eu tiver 20 gramas, eu vou ter meio mol. E se eu tenho meio mol, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 23. Então, essa é a minha resposta. Beleza? Quantos mols encontramos também é semelhante às duas primeiras. Aqui ele pede a massa fornecida. A massa fornecida pelos os elementos. Então, aqui, lembra que é só eu trocar o pelo G. Então, 69,7. Eu vou ter 69,7 gramas. Aqui a massa molar da molécula, lembra? Então você achou lá 98 unidades, agora é 98 gramas, tá? E assim você vai calcular todas elas e vai colocar, em vez de colocar U, você vai colocar gramas, beleza? E assim por diante. Aqui você tem os 3 exercícios da mesma forma que nós resolvemos as duas primeiras, tá? Mesma regra de 3 aqui, ó. Quantos que você tem a massa existente, aqui quantas moléculas e a quantidade de matéria. Então é da mesma forma que nós resolvemos o exercício aqui. Então boa sorte, aí você tendo qualquer dúvida é só me procurar no privado que eu vou tirar a sua dúvida aí, fazendo mais um vídeo ou te enviando aí uma videoaula, beleza? Bons estudos e aí até o próximo vídeo.